Jovem que cresceu em comunidade de Guarujá coleciona medalhas no judô. Ele que se prepara para disputar uma competição na Espanha, teve nos pais a dedicação e o esforço para chegar onde chegou. Superação. Essa é a palavra que resume a história do Kainan e da família dele. Juntos, eles construíram um futuro diferente com o esforço conjunto e o talento para o judô. O atleta coleciona medalhas desde os primeiros meses no esporte. Em 4 meses, 5 meses mais ou menos, eu tive minha primeira medalha de prata. E daí eu falei, caramba, tá dando certo. Além de eu estar gostando daquela bolha, daquele ambiente do esporte, e foi isso que eu já, logo quando eu comecei a fazer, eu falei, é isso que eu quero, é onde eu quero estar. Depois eu falei, caramba, eu tenho um jeito para isso quando eu conquistei minha primeira medalha de prata numa competição em São Paulo. E depois as coisas foram acontecendo, eu ganhei o Paulista, Brasileiro, Pan-Americano, tudo muito rápido. Me tornei profissional sem saber o que era ser um atleta profissional. A história começa na infância e no bairro Cachoeirinho, em Guarujá. Os pais, preocupados com o futuro do filho, buscaram uma ocupação nos horários vagos da escola. A gente sempre vinha de bicicleta e tinha umas faixas falando sobre o judô. Então eu falei para meu marido, ó, tem uma faixa falando sobre o judô. Vamos ver para ver? Aí meu marido falou, vai lá, vê lá, ele tem potencial e o menino só fica lutando, só fica pegando fogo, coloca lá. Assim eu fiz, fui lá, conversei com o professor, de cara o professor já gostou dele, ele fez os treinos, o professor falou, esse menino tem potencial. Pronto, lá ficou. A gente foi indo com muito esforço, né? Porque quem é assalariado e quem é autônomo, não é fácil, né? Para você correr atrás. Mas cada esforço foi perfeito. Valeu muito a pena. O pai percebeu que o filho levava jeito para o esporte nas brincadeiras como irmão em casa. O que eu via, né, que às vezes ele tinha um irmão dele, né, que era pequeno, os dois, só que o outro era mais com 9 anos, ele com 3, e eu gostava de colocar os dois para brigar, em cima da cama. E ele era competitivo, não queria perder, mas só que o outro não lutava com ele, ficava dando risada, entendeu? E ele querendo dar murro no outro, querendo dar murro, e eu falando, ei, tu vai perder, e ele por cima, ele murro. Aí ficou aquela briga danada dos dois, aí quando um dia a mulher foi passando lá no Guaibê, viu uma faixa lá, falou, Denaldo, tem um negócio de judô ali, ó. Aí eu falei, o que? Não sabia o que era judô? Eu falei, negócio de luta. Eu falei, coloca lá que vai ser o lugar dele. A luta foi dupla e dura. O Kainan era esforçado desde cedo e batalhou tanto na preparação para as lutas quanto na disciplina. Os pais trabalharam e muito para pagar as despesas das competições. A dificuldade aí dos 5 primeiros anos foram imensas, principalmente porque meus pais não tinham tantas condições financeiras, então o que ele fazia? Eles tinham que arcar com todos os custos daqui de São Paulo, mas quando começava a sair do estado, nós tínhamos que apelar justamente para rifas, cadernos de ouro e todo tipo de incentivo de qualquer pessoa que poderiam patrocinar para que pudéssemos viajar. Então meu pai mesmo já quebrou uns 3 cartões de crédito justamente para poder incentivar esse meu sonho. E aí que o bicho pegou. A primeira luta dele que ele viajou para longe, acho que foi R$9.000. Aí o bicho pegou. Meus cartões de crédito empenhei tudinho. Ficou tudo empenhado. Falei, mas ele vai. Porque ele sonhava ir para cima, sonhava ir longe. Então eu não queria deixar o sonho dele morrer. Falei, não, ele vai. Ele me acaba todinho, mas ele vai. Nós temos filha como um pássaro, né? Quando ele chega aqui quer voar, a gente não pode cortar as asas. A gente tem que fazer com que ele funcionar para que ele voe mais rápido, mais longe. Quanto mais longe, melhor. E a felicidade da gente é imensa, assim, é maravilhosa. Deu certo. O filho é um exemplo no esporte. O Tainan vive e treina em Portugal e se prepara para uma competição na Espanha. É um passo importante que pode levá-lo ao ponto mais alto da carreira, os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. O sensei Reinaldo acompanha essa história desde o começo e percebeu o talento do atleta nos primeiros anos dele no judô. Ele despontou rapidamente no cenário do judô que a gente convive. Apareceu lá o Kainan Pires, do nada, um menininho magrinho, batendo em todo mundo, em questão de mesa, é um fenômeno mesmo, né? E que nem ele relatou, no primeiro ano foi campeão, ganhou a medalha de prata, já logo em seguida foi campeão paulista, brasileiro, então muito resiliente, treinava muito, perdia muito peso, né? Às vezes, criança ainda, né? Perdia muito peso, a gente via no semblante dele que ele queria isso para a vida dele. E assim, o sucesso está aí, pô. A gente só faz o resultado com uma trajetória. O amigo da época conheceu o Kainan no tatame. Até hoje se inspira no colega. Queria estar no mesmo patamar que ele. Então era se esforçando para conseguir treinar junto. E quando ele parou, era aquela porradaria, né?
A gente brincava, brigava no tatame, mas sempre um ajudando o outro. Perdendo peso, indo para os campeonatos, sempre lado a lado. O motor do Kainan é o sonho. Quer melhorar a vida dos pais, fazer história no esporte e já pensa até em outra profissão. Usar o que aprendeu com a vida dura para inspirar novas gerações. Eu estou colocando tudo isso na minha rede social, Kainan Pires OFC, e relatando tudo como eu estou fazendo isso, mostrando como essa rotina, a mentalidade e disciplina do atleta para conseguir alcançar o seu objetivo.